O fundamentalismo ideológico refere-se a quando a ideologia genuinamente convence as pessoas de que o mundo consiste em uma luta entre o bem e o mal. Outros estados tendem a ser vistos como inimigos, não por causa do que fizeram no sistema internacional, mas com base na identidade política que lhes foi atribuída. Da mesma forma, consideramos a nós mesmos como inerentemente bons, não como uma avaliação do que objetivamente fizemos no sistema internacional, mas por causa da identidade política que também atribuímos a nós mesmos. O padrinho da teoria política neorrealista, Kenneth Waltz, observou que as democracias ocidentais tinham uma propensão ao fundamentalismo ideológico. Como ele escreveu, continua Waltz, estados democráticos também tendem a considerar estados não democráticos como ruins, além do que eles fazem, simplesmente porque são não democráticos. Assim, não apenas o mundo é visto como dividido entre o bem e o mal, mas de fato, esse bem contra o mal se torna uma razão para a guerra em si. Ou seja, as democracias acreditam que são mais pacíficas e não iniciam guerras. Assim, espalhar democracias se torna uma estratégia de segurança. De fato, as democracias são tão pacíficas que defendem a guerra contra não-democracias para torná-las mais democráticas como uma estratégia para tornar o mundo mais pacífico. Então, novamente, a paz deriva dos mocinhos, isto é, as democracias, derrotando os bandidos. E é também nesse momento que você vê o nascimento das guerras democráticas, como Kenneth Waltz observou. Agora, essa tendência de bem contra o mal no fundamentalismo ideológico está, até certo ponto, embutida na natureza humana. Como os seres humanos são animais sociais, nos organizamos em grupos por milhares de anos em busca de segurança e significado. Instintivamente, nos organizamos em um grupo interno, ou seja, nós contra o grupo externo, ou seja, o outro. O grupo externo é o oposto do nosso, e isso também reafirma nossa própria identidade. Assim, só podemos nos identificar, por exemplo, como brancos, se houver negros, apenas como ocidente se houver um oriente, e apenas como democráticos se houver um autoritário. E, novamente, apenas bons se houver realmente o mal. Então, o grupo interno, nós, é mobilizado, e a solidariedade do grupo é assegurada ao promover narrativas de bem contra o mal. Em tempos de paz, o indivíduo tem permissão para se afastar um pouco do grupo. Chegamos até a humanizar nossos adversários até certo ponto. No entanto, em tempos de conflito, instintivamente nos recolhemos ao grupo em busca de segurança. Qualquer indivíduo que se desvie do grupo e tente entender o grupo externo seria então visto com desconfiança e até punido. Novamente, sob ameaças, o indivíduo busca solidariedade e segurança no grupo. Agora, isso está novamente embutido na natureza humana, mas a ideologia o amplifica. Ou seja, exageramos o que nos une aos aliados e exageramos nossas diferenças com os oponentes. Agora, por que o fundamentalismo ideológico importa? Disse que o sistema internacional é definido pela anarquia internacional, o que significa que não há um centro de poder que monopolize o uso da força. O ponto de partida na segurança internacional é, portanto, a competição por segurança. Cada estado deve se armar para estar seguro, mas a segurança de um frequentemente se torna insegurança para outros. É por isso que o princípio da segurança indivisível sempre foi fundamental, ou seja, buscar elevar a própria segurança sem prejudicar os outros. Agora, o tomador de decisões racional reconhece, portanto, que mais armas nem sempre resultam em mais segurança. Pelo contrário, a competição por segurança deve ser mitigada e, muitas vezes, o armamento simplesmente aumentaria a insegurança. Então, como isso pode ser alcançado? Bem, um bom primeiro passo seria o entendimento mútuo e a construção de confiança, colocar-se no lugar do oponente para reduzir preocupações de segurança mútua. No entanto, no Ocidente, perdemos em grande parte essa capacidade. Não discutimos mais as preocupações de segurança de nossos oponentes, seja China, Rússia, Irã ou outros.
Qualquer tentativa de entender pode ser interpretada como simpatia ou mesmo traição. Isso é um problema, porque apenas olhar para como nossos oponentes nos ameaçam conta apenas metade da história. Uma análise tão limitada mina nossa segurança, porque não podemos mitigar a ameaça de segurança que representamos para os outros. Se não conseguirmos fazer isso, então só nos resta a dissuasão e derrotar nossos adversários. Agora, isso obviamente soa muito familiar, porque é a isso que as discussões de segurança foram reduzidas. E acabamos em uma situação muito absurda, pois constantemente ameaçamos outros estados e até atacamos outros estados. Interferimos em seus assuntos internos, derrubamos seus governos, invadimos, ocupamos, balcanizamos, expandimos blocos militares e implantamos sistemas de armas ofensivas. No entanto, sugerir que outros possam nos considerar uma ameaça é novamente recebido com suspeita. Enquanto isso, sempre se assume que nossos oponentes são movidos por intenções malignas, porque suas ações nunca são uma resposta a algo que fizemos. Suas ações são consideradas agressivas e sempre acontecem em um vácuo por causa de sua natureza beligerante. Agora, com tal mentalidade, é quase impossível reduzir a competição por segurança. It's near impossible to reduce the security competition. In 1982, Em 1982, o renomado diplomata americano George Kennan escreveu um alerta contra o que eu consideraria ser fundamentalismo ideológico. George Kennan escreveu em 1982, citação: "Acho a visão da União Soviética que prevalece hoje em grandes partes de nossos estabelecimentos governamentais e jornalísticos tão extrema, tão subjetiva, tão distante do que qualquer exame sóbrio da realidade externa revelaria, que não é apenas ineficaz, mas perigosa como guia para a ação política. Esta série interminável de distorções e simplificações excessivas, esta desumanização sistemática da liderança de outro grande país, esta rotina de exagero das capacidades militares de Moscou e da suposta iniquidade das intenções soviéticas." No ano seguinte, em 1983, a OTAN lançou seu exercício militar Able Archer. Isso levou a União Soviética a acreditar que estavam sob ataque, e uma guerra nuclear quase foi desencadeada. Nesse ponto, o presidente Reagan teve uma percepção surpreendente, e ele escreveu em sua biografia, citação: "3 anos me ensinaram algo surpreendente sobre os russos. Muitas pessoas no topo da hierarquia soviética estavam genuinamente com medo da América e dos americanos." Ele continua: "Sempre senti que, a partir de nossas ações, deveria estar claro que os americanos eram um povo moral, que desde o nascimento de nossa nação, sempre usaram nosso poder apenas como uma força para o bem no mundo." Então sim, isso pode parecer absurdo que Reagan não reconhecesse que a União Soviética, o principal inimigo dos Estados Unidos, contra o qual ele estava lutando uma guerra fria, realmente considerasse os Estados Unidos uma ameaça. No entanto, o que mudou nos dias de hoje? Ainda sofremos do mesmo fundamentalismo ideológico contra o qual George Kennan nos alertou. Onde está a capacidade hoje de nos avaliarmos, de nos colocarmos no lugar de nossos oponentes? Após a Guerra Fria, os Estados Unidos buscaram uma paz hegemônica no mundo, que foi legitimada por seus valores democráticos liberais. Ou seja, o expansionismo da OTAN tornou-se uma manifestação disso. A OTAN, portanto, também se considera uma força para o bem, e por isso não consegue entender por que qualquer poder a consideraria uma ameaça, mesmo quando o bloco militar expressa o objetivo de segurança através da dominação ao se expandir e até invadir outros países. Sugerir que a Rússia tem medos legítimos da OTAN é descartado como paranoia. De fato, o argumento é que a Rússia deveria receber a OTAN, se aproximando de suas fronteiras, porque isso trará paz e estabilidade. E, de fato, a China também deveria estar feliz que os Estados Unidos garantem a liberdade de navegação ao longo de sua costa. Vemos também a mesma retórica quando o presidente Bush alertou contra os malfeitores ou o eixo do mal, nesse caso, que nos odeiam por causa de nossas liberdades.
Então, eles não nos odeiam por algo ruim que fizemos, mas nos odeiam porque somos tão bons. Assim, vemos que, com o fundamentalismo ideológico, há uma tendência comum de construir narrativas para apoiar essa batalha do bem contra o mal. A explicação mais comum para qualquer reação da Rússia à expansão da OTAN é descartá-la como simplesmente estragando seus planos de restaurar a União Soviética. A evidência mais comum fornecida para o desejo de Putin de restaurar a União Soviética é que Putin acredita que o colapso da União Soviética foi a maior tragédia do século XX, aparentemente sem necessidade de contexto, já que essa citação tem sido usada repetidamente, provavelmente centenas de vezes, tanto por políticos quanto por jornalistas, para explicar por que os russos estão realmente preocupados com a expansão da OTAN. Agora, podemos acessar o site do governo russo e realmente ler o discurso, pois ele não se refere ao maior desastre geopolítico, mas a um grande desastre geopolítico. A major geopolitical disaster. So here's the quote from the speech. Então, aqui está a citação do discurso. Devemos reconhecer que o colapso da União Soviética foi um grande desastre geopolítico do século. Quanto à nação russa, tornou-se um verdadeiro trauma. Dezenas de milhões de nossos concidadãos e compatriotas se encontraram fora do território russo. Além disso, a epidemia de desintegração infectou a própria Rússia. As economias individuais foram depreciadas e os antigos ideais destruídos. Muitas instituições foram dissolvidas ou reformadas de forma descuidada. A intervenção terrorista e a capitulação do Kosovo que se seguiu danificaram a integridade do país. Grupos oligárquicos que possuíam controle absoluto sobre os canais de informação serviam exclusivamente aos seus próprios interesses corporativos. A pobreza em massa começou a ser vista como a norma. E tudo isso estava acontecendo em meio a uma dramática recessão econômica, finanças instáveis e a paralisia da esfera social. Então isso parece um contexto importante, que sempre falta por uma razão muito boa. E qual é a premissa aqui? Bem, mais tarde, Putin foi solicitado a elaborar sobre seus comentários, e ele disse: "Qualquer um que não se arrepende do fim da União Soviética não tem coração. Qualquer um que quer que ela seja restaurada não tem cérebro." Obviamente, o discurso de Putin, que é apresentado como evidência-chave para apoiar a narrativa do desejo da Rússia de restaurar a União Soviética, vamos chamá-lo de uma maneira desonesta de apresentar as intenções do discurso. O fundamentalismo ideológico não apenas apoia narrativas, mas também incentiva o desenvolvimento de uma nova linguagem composta por termos binários simplistas para refletir a luta do bem contra o mal ou para dar legitimidade ou negá-la. Agora, nossos interesses são enquadrados como o avanço de bons valores, enquanto os interesses ilegítimos de nossos adversários representam o oposto. Ou seja, na competição por domínio durante a Guerra Fria, os Estados eram o líder do mundo livre, enquanto o oponente soviético era um império do mal. Após a Guerra Fria, os enquadraram seus novos adversários como parte de um eixo do mal, enquanto Zeswal era um cruzado de piedade. While the US was a crusader for freedom. The US attempted to replace Russia. Os Estados Unidos tentaram substituir a Rússia como fornecedor de energia para a Europa, e isso foi apresentado como uma forma de combater a arma energética russa e, em vez disso, espalhar o gás da liberdade da América e as moléculas da liberdade dos Estados Unidos. Então, novamente, os dois lados queriam a mesma coisa, mas ao enquadrar isso como bem contra o mal, não é nem comparável. George Orwell referiu-se ao novilíngua, a criação de uma nova linguagem que torna quase impossível expressar ou mesmo pensar em algo contrário. Assim vemos a diplomacia de canhoneiras, a intimidação de outros estados, agora como liberdade de navegação. Não buscamos mais dominar e impor nossa vontade. Buscamos negociar a partir de uma posição de força. Não fazemos tortura. Temos técnicas de interrogatório aprimoradas. We have enhanced interrogation techniques. We do not do subversion.
Nós não fazemos subversão, promovemos a democracia. Não apoiamos golpes, apoiamos revoluções democráticas. Não invadimos mais países, fazemos intervenções humanitárias. E não expandimos um bloco militar que redivide o continente. Em vez disso, temos a integração europeia. A UE não tem uma política para estabelecer uma esfera de influência. Não, ela tem uma política para estabelecer um anel de estados amigáveis e bem governados. Durante a guerra na Ucrânia, uma cúpula de paz foi organizada na Suíça, entre outros lugares, onde o objetivo declarado era mobilizar apoio para a Ucrânia. Na reunião, o presidente da Polônia pediu a descolonização da Rússia e sua divisão em 200 estados. Isso foi chamado de Cúpula de Paz. This was called a peace summit, even though we did not invite the opposing side, that is the Russians. Embora não tenhamos convidado o lado oposto, ou seja, os russos, não discutimos suas preocupações de segurança, e nem sequer discutimos um cessar-fogo ou a paz de forma alguma. Este é o perigo do fundamentalismo ideológico. Nós nos prendemos em narrativas e linguagens que criminalizam a diplomacia e a paz, e só vemos a confrontação e a derrota dos adversários como solução. Como Raymond Aron observou certa vez, a diplomacia idealista escorrega com muita frequência para o fanatismo. Ela divide os estados em bons e maus, em amantes da paz e belicosos. Ela imagina uma paz permanente pela punição dos últimos e o triunfo dos primeiros. O idealista, acreditando ter rompido com a política de poder, exagera seus crimes. He has broken with power politics, exaggerates its crimes.